8h48, agora a gente vai conversar ao vivo com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que assumiu por um segundo mandato agora no domingo também. Tudo bom, governador? Obrigado pela atenção aqui com a CNN. Olá, obrigado, Rafael. Um prazer poder conversar com vocês aqui. Prazer é nosso. Governador, Leite 1, Leite 2. Quais serão as diferenças substanciais do primeiro para o segundo mandato? Olha, são circunstâncias diferentes. O Rio Grande do Sul é hoje um estado que tem as suas contas em dia, que tem capacidade de fazer investimentos. O governo que nós assumimos lá em janeiro de 2019, por uma série de circunstâncias, o estado não conseguia sequer pagar o salário dos seus servidores em dia. Tinha atrasos bilionários em pagamentos com fornecedores e atrasos até no pagamento aos municípios de verbas para a saúde, para custear programas básicos de saúde. Nós fizemos reformas profundas no primeiro ciclo de governo, foi especialmente dedicado aí a reorganizar as contas do Estado. Conseguimos virar esse jogo. Desde 2021, o Estado tem o pagamento não apenas dos salários, mas do 13º, dos fornecedores, todos em dia, e abrimos espaço para investimentos no nosso orçamento. Então, a gente começa este segundo governo com as contas em ordem e com capacidade de fazer planejamento de longo prazo para o Estado, portanto. Agora, é claro, o contexto também é diferente agora no que diz respeito à incerteza sobre as receitas por conta das decisões tomadas no nível federal em relação a impostos que são dos estados, e a União, no ano passado, o Congresso e o Poder Executivo Federal tomaram uma decisão que afeta as receitas dos estados e dos municípios. Então, a gente abre esse governo tendo que discutir aí com o novo governo federal quais serão as ferramentas de compensação que vão oferecer para os estados por conta dessa decisão que foi tomada no ano passado, para que a gente possa colocar toda a nossa energia, o foco naquilo que importa, e para nós é a educação, é a grande frente aí de trabalho para nós, melhorar a qualidade do ensino, da aprendizagem, para garantir às nossas crianças e jovens um belo futuro. Eu queria falar com o senhor sobre essa decisão tomada lá em Brasília de reeditar ou de editar uma medida provisória agora no novo governo para manter o desconto na tributação de ICMS sobre aquelas atividades consideradas essenciais, entre elas a venda de combustível. O senhor acha que o governo acertou ao tomar essa decisão? Houve possibilidade de interlocução com os estados? O presidente Lula tem dito, por meio do ministro da Fazenda, que tomou a decisão para esperar a posse da nova diretoria da Petrobras e aí sim transformar as coisas de maneira definitiva. Qual é a sua avaliação, governador? Na verdade, o decreto ele se refere à parte da tributação federal sobre os combustíveis, Então, essa prorrogação está dentro da alçada do governo em relação aos impostos que compõem a arrecadação federal. Sobre a arrecadação estadual, houve uma lei aprovada no Congresso, então a discussão é um pouquinho mais complexa, inclusive, mas fundamentalmente, o que eu espero, a expectativa que a gente tem do novo governo é que faça movimentos daqui em diante em coordenação com os governos estaduais, com diálogo. O próprio presidente Lula disse na campanha eleitoral que logo nos primeiros 15 dias de governo chamaria os governadores para conversar. E é isso que nós temos a expectativa, que sejamos chamados a conversar, que possamos conjuntamente buscar soluções. Todos nós queremos que o combustível seja mais barato, que as pessoas tenham acesso, sem dúvida nenhuma, a produtos com menos tributação, só que, de outro lado, todos nós queremos também, e a sociedade nos demanda, prestação de serviços na educação, na saúde, os investimentos nas estradas, na segurança. Tudo isso é custeado com esses recursos. Então, é importante que a gente tenha um equilíbrio entre a receita e a despesa que nos demandam, que nos exigem nos investimentos que a gente precisa fazer. O governo passado, lamentavelmente, a característica marcante do governo Bolsonaro foi tomar decisões sem dialogar, sem minimamente construir com os estados, pelo contrário, jogando sempre a culpa dos problemas para os estados, para outros entes federativos, terceirizando responsabilidades. Eu espero que este novo governo não cometa o mesmo erro, que a gente possa dialogar e construir soluções sustentáveis para
atender o interesse da população. Governador, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente Lula têm dito frequentemente que a prioridade deles no início do mandato, depois de colocar a casa em ordem, foi a expressão utilizada pelo ministro, é aprovar a reforma tributária. A reforma tributária é daquelas questões que permanecem na gaveta de boa parte dos políticos, que quando perguntados sobre o que pretendem fazer, sacam ali: eu pretendo fazer a reforma tributária, mas nunca vai adiante, porque no momento em que alguém tem de perder e abrir mão de alguma coisa, tudo trava. O senhor acha que agora vai? O senhor acha que essa proposta do Bernard Api, que já foi abraçada no Congresso pelo deputado Baleia Rossi, presidente do MDB, é uma boa proposta? As negociações feitas até agora, na avaliação do senhor, oferecem condições para aprovação, se aprovada em abril, até o recesso do meio do ano no Congresso Nacional, governador? Para fazer a reforma tributária no país é fundamental ter a decisão e a vontade política do presidente da República, eu não tenho dúvida disso, para coordenar o esforço junto ao Congresso Nacional, e não apenas junto ao Congresso, aos partidos, os deputados e senadores, com a sociedade, né? Porque a reforma que se deseja e que é a que consta do projeto com liderança aí do Bernard Api, que foi abraçada pelo deputado Baleia Rossi, ela prevê um imposto em alíquota única, né? Uma única alíquota de imposto e a partir do IVA, o Imposto de Valor Agregado. E isso significa que muitos itens que estão pagando outros impostos que pagam mais vão pagar menos, mas outros que estão pagando alíquotas menores vão pagar eventualmente mais. Então entra, né, naturalmente numa zona de conflito com determinados setores, segmentos, mas o que é importante ter clareza é que o ganho econômico que uma reforma tributária com uma alíquota única de imposto vai proporcionar é muito maior do que as eventuais perdas econômicas que tenham de receita do Estado diretamente por conta dessa alteração de tributação. Os estados compreendem isso. Inclusive, no último ciclo de governo, o próprio CONCEFAZ, o Conselho dos Secretários de Fazenda, emitiu nota de apoio à reforma tributária assinado por todos os estados, por todos os secretários de Fazenda de todos os estados brasileiros. Os estados compreendem que a lógica de tributação que a gente tem atualmente pune o desenvolvimento econômico. Inclusive os estados produtores, como é o caso do Rio Grande do Sul, que são mais fortemente industrializados e que acabarão tendo eventualmente perda pela tributação não ser mais na origem, mas no destino, segundo a proposta que está em curso, tem essa compreensão. Numa primeira análise, temos perdas, porque como somos estados mais industrializados, o Estado teria perdas na medida em que a tributação não incida na origem, e sim no destino. Mas o que se projeta com ganhos econômicos e com uma transição bem feita é muito melhor, é muito maior, são muito maiores os ganhos. Então, a gente apoia e torcemos que, de fato, o governo coloque as suas energias, o seu esforço, o seu capital político, uma vez que, ao longo dos últimos mandatos presidenciais, a gente viu a cada um deles uma das reformas importantes ao país avançar. Foi a reforma trabalhista, ao meu ver, pelo menos, capitaneada no governo Temer, depois a reforma da Previdência, que aconteceu no início do governo do presidente Bolsonaro, e agora a reforma mais impactante e importante é a reforma tributária, sem dúvida nenhuma. Eu espero que este governo coloque efetivamente os seus esforços e nós estaremos prontos para dar suporte, ajudar e queremos, claro, participar e vamos participar ativamente para garantir que seja o melhor para o país. Governador, o senhor vai assumir mês que vem, se eu não estiver enganado, né, a presidência nacional do PSDB num momento inédito para o partido, que é o momento em que o PSDB deixa de governar o maior, mais rico, mais populoso estado do país, São Paulo. E pela primeira vez também sem um candidato à presidência da República. Foi a primeira eleição em que o PSDB não disputou com um candidato à presidência da República. Eduardo Leite, perguntando ao senhor governador, pedindo desculpa mais uma vez pela interrupção, mas ela é necessária. Que PSDB vai surgir depois desse turbilhão todo? Olha, Rafael, quem está na iniciativa privada costuma dizer que não se deve desperdiçar uma crise como uma oportunidade para revisar
posições, conceitos, se reorganizar, né? As crises, elas impõem essa necessidade de revisão. Há uma crise para o partido, naturalmente, né, que elegeu a menor bancada da sua história, mas há uma oportunidade também de uma revisão, de uma reorganização. A questão de não ganhar o governo de São Paulo também pode ser olhada como uma oportunidade. São Paulo é tão forte, com o tamanho da população que tem, pelo tamanho da economia, como você mesmo destacou, que acaba sendo força e, ao mesmo lado, fraqueza. Porque, por paradoxal que pareça, acaba canalizando as energias, né, e se tornando especialmente forte em relação às outras unidades da federação na organização política do partido. Bom, agora nós temos a eleição da Raquel Lira, a primeira mulher a governar Pernambuco, pela primeira vez 2 mulheres governando um estado, né? A Raquel Lira, eu sou grande admirador da sua trajetória, do seu trabalho, e uma representante do PSDB no Nordeste, o Eduardo Riedel, que dará sequência ao bonito trabalho feito pelo governador Azambuja no Mato Grosso do Sul, também nos posiciona no Centro-Oeste e eu aqui na região sul do Brasil. Então temos uma distribuição geográfica dos governadores que nos dá uma abrangência nacional e temos sem dúvida nenhuma, uma necessidade de promover a revisão das principais bandeiras que o partido deve erguer, a forma de se comunicar, de se apresentar ao país. Mais do que pelo PSDB, me parece que o importante é ajudarmos a recomposição do centro democrático para que possamos nos apresentar como alternativa viável a essa polarização que se apresentou nessa última eleição e que não nos representa, né? Nós não nos entendemos representados pela forma de agir e de fazer política do ex-presidente, mas também não nos sentimos representados pelo projeto do ponto de vista programático e ideológico, especialmente no que diz respeito sobre os projetos econômicos, né, da forma de atuação na economia do atual presidente, né, do presidente Lula, com todo o respeito que ele merece pela eleição que recebeu, que teve da população brasileira. Então, nós queremos ter a oportunidade de reorganizar esse centro para nos apresentarmos, não estou dizendo a mim pessoalmente, né, o centro, né, vai encontrar uma candidatura para representar o nosso projeto, a nossa visão de país para o futuro. Governador, para encerrar a nossa entrevista, queria que o senhor ficasse à vontade para falar, se quiser, claro, sobre a declaração do ator José de Abreu, em que ele aproveita o momento em que o senhor se refere ao seu namorado na cerimônia de posse e enfim, publica ali numa rede social uma mensagem preconceituosa em relação ao senhor. Queria saber o que o senhor pensa disso, se o senhor pensa em tomar alguma medida judicial. Não pretendo tomar medida judicial em relação ao ator José de Abreu, mas o convido para conversar, não tem problema em conversar com ele a respeito do tema e quem sabe esclarecer que orientação sexual não tem nada a ver com ideologia política, né? É importante que a gente saiba diferenciar as coisas. Eu respeito a opinião política das pessoas, espero que ele possa respeitar a minha opinião política também, assim como respeite a orientação sexual das pessoas, as suas crenças religiosas, o gênero, né? Não tenha nenhuma outra forma de preconceito. Lamento a colocação dele, mas não é o caso de tomar medida judicial, me parece. Governador Eduardo Leite, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom mandato para o senhor e vamos nos falando. Obrigado pela atenção e deixar também aqui a expressão do sentimento em relação à perda do nosso grande ídolo, o Pelé, que vocês estão aí fazendo a cobertura e que, sem dúvida nenhuma, é uma referência que nos orgulha a todos os brasileiros e que nos colocou no mundo, né? Quem soube nos representar bem no mundo e que foi motivo de grandes alegrias para todos os brasileiros. Obrigado, governador.